Eu saúdo a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente compartilhando uma palavra de Deus com os irmãos. E conforme o pastor Adilson estabeleceu, pastor presidente estabeleceu, eu gostaria de continuar os estudos sobre Daniel, né? Então nós vamos fazer esse estudo de Daniel e já nós estamos no capítulo 2 neste momento. E a história está sendo maravilhosa, uma história maravilhosa. E eu convido, viaje junto nessa história. Uma história muito bonita que nos dá ensinamento, nos encoraja na palavra de Deus. E vamos entender junto então essa parte do capítulo 2. O capítulo 2 é um pouco extenso, tem 49 versículos. Vamos procurar se adaptar aqui nos estudos para que a gente possa rapidamente fazer esse estudo, sem que a gente se canse e o caro ouvinte também não se canse. Muito bem. Nós estamos falando o povo de Judá, cerca de 605 anos antes de Jesus Cristo, foi levado ao cativeiro para a Babilônia. E ali foi levado os melhores jovens, né, para que pudessem trabalhar em benefício do reino de Nabucodonosor. E então, ali, uma seleção feita, né? E a história começa assim lá no capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reino de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou. Passou-lhe o sono. Podemos ver que o rei dormindo teve um sonho e geralmente os reis gostavam que seus sonhos fossem esclarecidos e chamava-se os sábios, os adivinhadores, e eles profetizavam e falavam o que ia acontecer. Mas dessa vez o rei, ele surpreende, né? E aqui no versículo 5, ele fala assim: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitos monturos. Então, podemos ver aqui que desta vez o rei não queria só saber o que significava o seu sonho, mas dessa vez o rei, Nabucodonosor, queria saber dos seus profetas, dos seus adivinhadores, o que ele tinha sonhado. Estava cansado de ser enganado. Se combinavam muito eles e contavam histórias para o rei acreditar. E ali eles já começam, logo de cara, eles começam assim: não, mas isso é impossível. É impossível que algum homem faça isso, né? E lá no versículo 12, então, fala assim: então o rei muito se irritou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E nisso dali estava incluído também, entre os sábios, o Daniel e os três amigos dele. Então, no dia de executar essa ordem do rei de matar todos os sábios, foram buscar também Daniel, né, e seus companheiros. Foram buscar. E ali, Daniel, ele pede uma explicação, o que está acontecendo, porque ele foi pego de surpresa. E daí, então, ali o general que foi até ele, o capitão que foi até ele, falou: ó, dessa maneira aconteceu. O rei quer saber o que ele sonhou e a identificação. Então, Daniel vai até o rei também. E no versículo 16 fala assim: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu de designar o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel falou assim: não, me dá um tempo que eu vou apresentar para Deus isso, e vamos resolver esse sonho. Né? Então, aqui no 17 e 18, fala que Daniel,
junto com Ananias, Misael e Azarias, se colocaram em oração. Se colocaram em oração perante Deus e apresentaram, né? Apresentaram aquele problema para Deus. Eles também não queriam ser mortos, né? E não queriam ser mortos. E eles, como fiéis de Deus, eles tiveram essa oportunidade de chegar, se ajoelhar e pedir uma ajuda para Deus. Então, aqui no versículo 19, a palavra fala que foi revelado para Daniel, né? Uma visão de noite. Né? Fala assim, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendiz o Deus do céu. Então nós podemos ver que aqui já tinha Daniel orado. E em seguida, quando ele recebe esta revelação, logo ele já desencadeia novas orações e cânticos. No versículo 20 ele começa a falar assim, seja bendito o nome de Deus, eternidade, né? De eternidade em eternidade, ele fala. E assim vai, ele até o versículo 25, é puro louvor, adoração a Deus, a gratidão de Daniel e de seus companheiros a Deus pela revelação, né? Pela revelação. Nós precisamos fazer isso. Pedir a Deus os acontecimentos, os milagres, mas também precisamos agradecer a Deus. Precisamos agradecer a Deus por tudo que faz. E ele foi de imediato, antes de fazer essa revelação ao rei, ele ora primeiro. Ele poderia muito bem sair correndo e falar para o rei, mas não, ele primeiro agradeceu a Deus. E lá no versículo 26, ele já, ali na presença do rei, ele começa a falar, Daniel começa a falar, né? Começa a falar. E o rei ali fala assim, tu podes por acaso fazer isso? E ele sim, ele falou assim, no 27 aqui, fala assim, respondeu Daniel na presença do rei e disse, olha só, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas, olha só quem fala, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Então ele apresenta novamente para o rei ali um Deus maravilhoso, um Deus que cura, que liberta, que mostra, que salva. E Nabucodonosor então fica muito impressionado. E aqui ele fala para o rei, ó, Deus está querendo mostrar para você o que vai acontecer nesses últimos tempos do teu reinado para frente. Né? Então, ali começa então a explicação de Daniel. E eu gostaria que os irmãos guardassem na mente essa imagem que está aqui neste papel. Uma cabeça de ouro, um corpo com os braços de prata, o abdômen e o quadril, a cintura aqui, nessa região, né, de bronze, as pernas de ferro e os pés já misturados de ferro com barro. E aqui também nós podemos ver uma grande pedra caindo em direção dos pés. Né? Eu te pergunto, o que adianta uma cabeça rica e decaindo cada vez mais até com os pés de barro que pode ser quebrado? E então aqui o sonho dele foi esse. Que ele sonhou com uma grande estátua, ele contou, Daniel então contou o teu sonho, rei, foi essa estátua, grande estátua, que o Senhor viu, que amedrontou, e que uma cabeça de ouro, um corpo de prata, uma cintura de bronze, ferro, as pernas e os pés já misturados com... E daí ele falou assim, então, vou te revelar agora o que Deus me revelou.
E podemos ver que aqui nesse estudo, né, Daniel não vem se colocando, se gloriando, não, ele vem apresentando o Deus que faz, que acontece. Ele coloca toda a honra para Deus. E é assim que nós temos que fazer, colocar a honra para Deus, porque é de Deus que vem toda essa sabedoria, né? Então ele apresenta tudo isso, apresenta toda essa revelação da palavra, do sonho que Nabucodonosor tinha. E ele pega e divide de cabeça, de todas as partes, conforme nos metais, ele divide isso, né? Judá nesta época estava ali, toda Judá presa como escravos. Futuramente foram libertas. E foram libertas justamente por Deus e através de Daniel. Com tudo que Daniel fazia ali, que Deus autorizava que Daniel fazia. Porque Daniel era realmente um adorador de Deus. E então ele fala: olha, rei, a cabeça representa o seu reino. O seu reino é um reino forte, um reino rico. E, de fato, o Nabucodonosor foi um império que durou apenas 66 anos, mas ele realmente era muito rico e estava dominando toda aquela região. Para eles era o mundo que estavam dominando. E ele fala, e logo após do seu reinado, virá um outro reinado, um outro império forte também, muito forte. E, de fato, né, esse império, o segundo, que é representado pelo bronze, ele foi por Ciro, um grande governador. E de Ciro passou para outros, mas durou 208 anos. 208 anos. Então, esse peito e braço que de prata, que eu não posso confundir aqui, o de prata, então ele representa um outro poderio forte que dura 208 anos. E em seguida, ele falou assim, virá um outro, um pouco mais fraco, mas também com grande poder. E realmente aconteceu no futuro. Daniel não sabia quem que era e nem revelou isso para Nabucodonosor. Apenas foi explicando que eram 4 reinos que vinham. 4 reinos que vinham. E esse aconteceu já também aconteceu, que é o Império Grego. Império Grego. E nesse Império Grego durou 168 anos. Né? E aqui, o Alexandre Grande, está na história que nós estudamos nas escolas. E depois disso, vem um outro império, que já é um império que fracassará. Mas esse império que fracassará, ele durou 644 anos. 644 anos, foi o Império de Roma. Né? Então esse império começou 168 anos antes de Jesus e termina nos anos 476 depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Quer dizer, durou 644 anos. E aquela pedra que vem caindo para esmiuçar os pés, foi durante Roma, durante o Império de Roma, o nascimento de Jesus. Vem para derrubar todos esses impérios humanos, grandes impérios de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Essa pedra que não foi, a Bíblia fala aqui nesse capítulo, fala que essa pedra não foi lançada por mão de homens, mas ela caiu, veio do alto e estava esmiuçando, ia esmiuçar. E quando essa pedra bate nesses pés, o estudo aqui fala que toda a estátua cai e vai se esmiuçando por partes.
e vira que nem fosse. Aqui a Bíblia fala que como se fosse palha no ar. Então, aqui no estudo, né, no versículo 46, nós vimos aqui que o rei, então, ele se inclina perante Daniel. Ele se inclina. E ele fala no 47 assim: disse o rei Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos céus e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Veja a importância de um obreiro de valor, que nem Daniel. O que ele pode fazer? Um grande rei pagão, ali ele reconhece a verdade, ele reconhece o Deus verdadeiro, né? E daí então, ali o homem, Daniel, que obedece a esse Deus maravilhoso que nós temos, ele é colocado sobre governador do império, desse império grande de Nabucodonosor. Ele é colocado sobre todo o império, e não era um império pequeno, envolvia todo o mundo que era conhecido. Ele estava como governador, Daniel. E Daniel, então, veja só, Daniel dá uma oportunidade para os seus companheiros, e pede para o rei para colocar eles como governadores de províncias também. Ali nós podemos ver no final que o rei, né, deixa Daniel junto com ele. Aqui no final do 49, no final da leitura, do estudo, aqui fala assim: Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Nós precisamos também permanecer na corte do rei Altíssimo. Daniel permaneceu na corte desse rei humano, mas ele estava todo o tempo na presença do rei. Então nós podemos ver nesse estudo do capítulo 2, né, o poder eterno de Deus e o poder temporário dos homens. Né? Esse poder aqui, poder de Deus, é um poder de revelação, de liberdade, um poder da honra. Né? Então, revelação, liberdade, e Deus também dá poder. E nesse caso, Daniel foi beneficiado. Os homens que são obedientes a Deus, Deus dá esta oportunidade de libertação. Deus revelou para Daniel, revela para mim e para você, se nós formos obedientes. Deus dá liberdade para nós atuarmos. E deu liberdade para Daniel, como um escravo a governador. Deus deu poder para ele. Deus está querendo dar o poder para mim e para você. Mas nós precisamos obedecer e colocar tudo na mão de Deus e engrandecer a Deus a todo momento. Nunca achar que nós somos alguma coisa. Nós somos pequeninos, mas Deus é poderoso. E podemos ver ali que quando nós somos abençoados, Daniel foi abençoado e pôde estender essas bênçãos para os amigos, para todos os amigos dele, e também até para os inimigos. Nós vimos aqui na leitura que todos aqueles profetas que iam ser mortos, eles não foram por causa de Daniel. Daniel salvou todas aquelas pessoas, e não eram poucas pessoas, eram milhares. Eles foram salvos porque Daniel intercedeu por eles. Veja só, meus irmãos, como essa história é bonita. E nós podemos assim, então, já terminando esse segundo capítulo de Daniel, podemos ver como essa história é maravilhosa. E eu peço para os irmãos, continuem nessa viagem conosco.
Cada um conta a história de uma maneira. O próximo, o pastor Adilson, vai falar quem que será o próximo para continuar a história. Mas não deixe de viajar nessa história maravilhosa conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai Santo maravilhoso, nesta noite, Senhor Deus, eu te agradeço profundamente, ó Pai, por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, nos dê humildade para que nós possamos te reconhecer como o único e verdadeiro Deus. Ó Pai Santo, visita nesse momento todos os lares, Senhor Deus, onde as pessoas estiverem, Senhor Deus, as pessoas que compartilharem desse estudo, Senhor Deus. Abençoe, derrama, Senhor Deus, o Espírito Santo sobre suas casas, como fez com Daniel. Dá, Senhor Deus, sabedoria, capacidade, inteligência, discernimento aos nossos irmãos. Pai, onde nossos irmãos tocarem, colocarem as mãos, que tenha prosperidade, aonde que eles andarem, Senhor Deus, que seja estabelecido o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, até o próximo estudo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém.